Olá, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com o meteorologista, dessa vez é o seu Francisco Diniz, para falar aí da previsão do tempo, previsão do clima para a próxima safra. Seu Francisco, boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde os ouvintes da TV Novo Tempo, tudo bem? Uma satisfação estar com vocês para a gente conversar sobre tempo e clima para aplicação para a agricultura. Obrigada pela sua participação, obrigada por atender esse convite. Seu Francisco, a gente tem aí a previsão da ocorrência do fenômeno Laninha. Quando esse fenômeno ocorre, quais características a gente acaba enfrentando no clima, né? Pedir para o senhor começar definindo um pouquinho desse fenômeno para a gente. Primeiramente, vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, né? Nos últimos praticamente 2 meses, 3 meses, o Rio Grande do Sul vem até sendo beneficiado com uma bastante chuva que vem ocorrendo no estado, né? O estado do Rio Grande do Sul, praticamente, na região sul e na região sudeste, tem sido beneficiado ultimamente com bastante chuva, né? Chuvas acima do normal, o mês de junho, de julho, agosto, setembro também agora está indicando ainda também chuvas acima do normal. Por uma parte, está sendo até bom. Por outro lado, a gente tem agora aí a aproximação, né, da entrada desse fenômeno, do fenômeno climático Laninha, que é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, quando as temperaturas do oceano, lá quando as águas estão mais frias, ou seja, as temperaturas da superfície do oceano, ao longo da região equatorial, entre da costa do Equador e do Peru, indo para o centro do oceano, elas estão com temperaturas abaixo da climatologia. Quando isso está existindo, aí diz que está surgindo o fenômeno da Laninha, por isso que está existindo agora, né? Porque já tem praticamente em torno de um mês que as águas já estão mais frias. E aí os ventos começam a se inverter, aí faz com que haja realmente o estabelecimento do fenômeno da Laninha. Outra previsão, né, outro fator aí que deve influenciar bastante no clima agora nos próximos meses, né, é a questão das chuvas. Primavera deve, segundo você, né, e outros meteorologistas, ser chuvosa aqui no Rio Grande do Sul. Quais justificativas para isso? É também por conta deste fenômeno? A gente tem uma previsão da gente ter um outubro agora com mais chuva ainda persistindo. Como eu falei, né, a gente já vem praticamente uns 3 meses sobre a condição de bastante chuva sobre o Rio Grande do Sul, né? Ainda essa persistência ainda vai perdurar, ainda está indicando a gente ter um outubro ainda com chuvas significativas, né? Chover em torno da climatologia ou mais ainda. Isso dá sulfato não por causa desse fenômeno que estava existindo. E o fenômeno começou agora, praticamente há um mês atrás. Esse dá sulfato, devido à atmosfera, estava fazendo um bloqueio muito forte pelos ventos na alta atmosfera. Os ventos estavam de oeste para leste, em cima do Rio Grande do Sul, fazendo com que as frentes frias ficassem somente mais tempo em cima do Rio Grande do Sul, causando mais chuva, né? A gente ainda tem essa persistência no mês de outubro, de ter chuvas em torno da climatologia, ou mais ainda no Rio Grande do Sul, mas, porém, o fenômeno da Laninha, como é um fenômeno que se estende por um longo período, a gente tem aí uma previsão dele continuar aí ao longo do segundo semestre, ao longo do final do ano para o início do próximo ano, e quando esse fenômeno se estabelece, ele faz com que haja redução na precipitação no Rio Grande do Sul, principalmente a parte oeste, já nos meses de novembro para dezembro. Então, a gente tem um outubro aí favorecido com chuvas, vamos dizer assim, bem significativa para o Rio Grande do Sul, porém a gente já tem um novembro indicando de chuva abaixo da climatologia. Talvez aí já poderá ser o efeito do fenômeno da Laninha, fazendo com que haja essa chuva abaixo da climatologia no mês de novembro. E dezembro, geralmente, quando tem a Laninha, sempre causa uma alta irregularidade na prestação no mês de dezembro também do Rio Grande do Sul. Ou seja, favorecendo também a ter chuva abaixo da climatologia. Uma grande preocupação, né, para produtores rurais aqui da região. E no verão, também há a previsão da questão da estiagem. Isso deve se confirmar? Aí no verão, entre janeiro, fevereiro, março, vamos dizer assim, né? Acontece de ter aquelas estiagens em torno de 15 dias, 20 dias, devido quando tem o fenômeno da Laninha,
aí faz com que haja também alta irregularidade na precipitação, ou seja, vem uma frente fria, aí causa 2, 3 dias de chuva, a chuva do mês inteiro. Então, causa, por exemplo, 3 dias, causa chuva de 100, cento e poucos milímetros, aqueles temporais, vamos dizer, temporais bem significativos, né? E aí passa 15 dias sem chover, devido ao efeito desse fenômeno, né? Muitas das vezes a precipitação tem sido em torno da climatologia, porém, a péssima distribuição da precipitação é que não é bom para o lado da agricultura, quando ocorre também esse fenômeno da laninha. É isso que a gente sempre diz, né? Os produtores, eles precisam desse planejamento e precisam sempre estar ligados nessas previsões. O senhor está há quase 4 décadas trabalhando com isso, né? Com o passar dos anos, se identifica que as estações, elas estão menos definidas? Exatamente. Com o passar dos anos, a gente tem observado isso, né? Por exemplo, se a gente pega a região sul do Brasil, que tem as 4 estações do ano mais definidas, né? A gente vê que praticamente tem caído muito fora a climatologia de cada estação do ano. Muitas das vezes a gente tem uma primavera maia com muitas chegadas de massa de ar frio, fazendo com que baixe a temperatura. Muitas das vezes a gente tem um inverno mais quente. Esse ano a gente teve até um inverno com mais temporais, apesar de ter frio, mas um frio mais úmido, né? Muitos temporais. A gente teve aí um verão também muito irregular, né? Chuva bem abaixo da climatologia, de janeiro, fevereiro, março, até abril no Rio Grande do Sul, né? Devido exatamente à alta irregularidade dos padrões atmosféricos que tem, fazendo com que haja essa variabilidade climática, fazendo com que também cause essa redução na precipitação, né? Por exemplo, se a gente voltar atrás, a gente pegar os anos de 2000 a 2010, a gente vai ter um descendo, 10 anos no Rio Grande do Sul, que a gente teve praticamente 7 anos de seca no Rio Grande do Sul. Isso devido à contribuição do fenômeno da laninha e também, muitas vezes, quando não tinha o fenômeno da laninha, quando está um ano neutro, como foi esse ano, né? Esse ano a gente teve um ano neutro, muitas vezes também o ano neutro ele causa uma redução na precipitação ou chuva muito irregular no Rio Grande do Sul, semelhante quando tem um ano de laninha também. Quanto tempo dura esse fenômeno, a chamada laninha? Aí primeiro a gente tem que ver o início dele, né? O estabelecimento dele, quando ele começa. Geralmente, esses fenômenos climáticos, El Niño e Laninha, são fenômenos de escala anual. Então, normalmente, quando começa esse fenômeno, eles têm uma escala mais ou menos de anual. No mínimo, demora 6 meses. Então, é mais ou menos de 6 meses a um ano e a durabilidade desses fenômenos, né? Por quê? Por que eles demoram muito assim? Porque a temperatura da superfície do mar, quando você mexe com ela demora muito tempo, né, para você ter uma variação de 1 grau a 2 graus. Ela leva algo de 2, 3 meses para você resfriar ou aquecer a temperatura na superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial, porque ali é uma extensão muito grande, né? Você imagina, por exemplo, aquecer 1 grau numa extensão de 10 mil quilômetros, 2 vezes o comprimento do Brasil, então isso leva muito tempo. Você isso não acontece assim dentro de 15 dias ou 3 semanas, né? Isso leva 1 mês a 2 meses para isso acontecer. E quando isso acontece, depois para voltar ao normal, leva também mais ou menos 3 meses pela frente para voltar ao normal. Por isso que esses fenômenos têm escala anual. Que é a chamada neutralidade, é quando dá essa passagem de um para o outro. Exatamente, a chamada neutralidade, né? Tanto que ele entra numa neutralidade, também um longo período, né? Meses numa neutralidade, para depois entrar na escala do outro fenômeno, né? Seja de aquecer ou seja de esfriar, né? Também leva outro tempo novamente, né? Então, por isso que demora, né? Porque a condutividade térmica da água, ela é muito lenta, né? Não é rápida assim, né? Porque, como eu falei, a extensão de águas para aquecer ou esfriar é muito grande, né? É 2 vezes o comprimento do Brasil. E os temporais, com quanto tempo de antecedência vocês conseguem dar essa previsão? Em termos de temporais, a gente está tendo ultimamente as temperaturas elevadas em grande parte do Brasil, vamos dizer assim. Não também no Rio Grande do Sul tem sofrido variabilidade muito forte nas temperaturas, né? Em termos dos temporais, essa variabilidade nas temperaturas elevadas
favorece a gente ter uma atmosfera com mais temporais, não somente assim para o Rio Grande do Sul, mas também para o centro do Brasil, sudeste do Brasil, onde está existindo altas temperaturas. Então, a gente tem uma alta probabilidade de ter maior frequência aí dos temporais também, ainda persistindo sobre o Rio Grande do Sul também, durante essa primavera. Agora, a gente prevê os temporais, vamos dizer assim, propriamente dito, com melhor precisão, né, a previsão propriamente dita dos temporais, mais ou menos com até 5 dias de antecedência a gente vê as condições dos temporais quando vai acontecer ou não, porque já entra na previsão semanal, a previsão diária que acontece aqui, a gente vê melhor essa condição dos temporais, como também das intensidades, né, dos vendavais, queda de granizo, etc., essas coisas que vêm acontecendo também no Rio Grande do Sul. E isso tudo é monitorado através das imagens de satélite. As imagens de satélite é uma coisa, mostra o que está acontecendo no momento, na hora, né? A imagem de satélite é para saber o que está acontecendo, aquele temporal naquele momento, a frente fria onde está chegando, onde está a frente fria, onde estão as formações de nuvens mais intensas ou mais fracas, etc. Agora, os modelos de previsão de tempo, como eu falei, né? O modelo de previsão de tempo que o dia a dia e a cada semana, semanalmente, é que a gente tem a condição da indicação da intensidade do fenômeno meteorológico. Muito obrigada, seu Francisco, por todas as informações. Obrigada por falar um pouquinho dessa questão das previsões, deste fenômeno Laninha, que deve estar influenciando no nosso clima aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação. Ok, obrigado a vocês também. Uma boa tarde. Boa tarde. Daniel, essa foi a participação do meteorologista Francisco Diniz, ele que está lá em Brasília conversando com a gente, trazendo aí todas essas informações sobre o clima. Eu volto com você.